O vídeo de hoje será sobre Jesus Cristo já voltou. Aí você fala, pô, por que você está falando isso? Você não falou que Cristo vai voltar como Jeová Cristo? Vai, mas espera aí, você vai chegar ainda. Calma aí, calma, calabreso. Você vai chegar na minha linha de raciocínio, entendeu? É cada coisa contraditória que esse cara fala. Uma hora fala uma coisa, daqui a pouco tá falando outra, eu já não tô mais entendendo nada. Calma, respira. Se for preciso voltar o vídeo, volta, assiste de novo, não tem problema. Você vai chegar no entendimento do que eu quero que você entenda. Vamos lá. Jesus veio como Cristo, certo? Nasceu, bebê lá, já existia enquanto espírito. Ele é uma divindade, encarnou no físico enquanto humano. Aí passou por todas as fases, criança, adolescente, até se tornar adulto e, enfim, morrer, né? E ressuscitar posteriormente. Então, o que seria essa volta de Jesus Cristo? Não faz sentido o cristão falar, estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Ele já voltou. Se você não sabe, ele já voltou. Quando? Como? Onde que foi isso? Há muito tempo atrás. Jesus Cristo não morreu? Morreu. Morreu na cruz, certo? Foi para o sepulcro lá e ressuscitou no terceiro dia. Então, aí que aconteceu a volta. A volta de Jesus Cristo é quando ele ressuscita no terceiro dia. Essa é que é a volta de Jesus como Cristo, entendeu? Quando ele ressuscita dos mortos, quando ele volta à vida depois da morte de cruz. Entendeu? Essa é que é a volta de Jesus como Cristo. Jesus Cristo já voltou, quando ele retorna à vida depois que morreu. Esse é o ponto, entendeu? Aí dali em diante, o que acontece depois? A ascensão de Cristo, né, de Jesus Cristo aos céus, para devolver o corpo, para que agora Jeová possa retornar nele. Ou seja, quando acontecer futuramente, que no caso o futuro é agora, quando Jeová descer como Cristo, aí o Cristo agora vai ser chamado Jeová Cristo, esse Cristo que está para voltar vai ser Jeová, entendeu? Só que eu quero dizer que Jesus Cristo já voltou no sentido da morte e ressurreição, é isso que eu quis dizer, entendeu? Que antes de morrer era Jesus Cristo e depois que morreu, continuou sendo Jesus Cristo, vírgula, até a página 2, até devolver o corpo aos céus, ou seja, depois que morreu e ressuscitou, continuou sendo Jesus Cristo. Jesus Cristo voltou dos mortos. Essa é a volta. Voltou da onde? É muito fácil você falar, Jesus Cristo vai voltar. Tá, voltar da onde? Voltar dos céus ou voltar da morte? O ponto que eu esclareci aqui agora foi referente ao voltar da morte. Se Jesus Cristo voltou, ele voltou da morte, não das nuvens. O que o cristão espera, a esperança do cristão agora em relação à volta de Cristo, é querer que Jesus Cristo volte das nuvens, quando na verdade a volta já aconteceu. Na verdade se refere a Jesus Cristo ter voltado dos mortos, ou seja, ter ressuscitado no terceiro dia. Essa que é a volta de Jesus Cristo, entendeu? Voltar dos mortos. Jesus Cristo voltou dos mortos. Agora, Cristo voltar dos céus não é Jesus, é Jeová. Então, certo é falar, Jeová Cristo voltou, retornou, ou seja, voltou, apareceu no céu. A aparição de Cristo no céu se refere a Jeová Cristo. Não é Jesus Cristo aparecendo no céu. Então essa esperança cristã de querer ver Jesus Cristo aparecendo no céu e descendo na terra é em vão. A gente já cansou de explicar aqui que Jesus já saiu de Cristo, vai retornar como besta para enfrentar esse novo Cristo agora que vai vir como Jeová Cristo. Entendeu? Então se você se opõe a esse novo Cristo que está para vir, você tem que se aliar ao anticristo, porque agora Jesus vai vir como anticristo, que através de seu filho, que é Jesus Júnior Besta, entendeu? Então se você não concorda de jeito nenhum com essa reforma que vai ter em cima de Cristo, que esse novo Cristo aí vai vir, você tem que se aliar ao anticristo para se opor a ele, tem que haver um grupo da resistência, entendeu?
Então Jesus Cristo voltou sim dos mortos, mas quem vai voltar das nuvens do céu é Jeová Cristo. Então ficou claro aí? A volta de Cristo se refere a Jeová. A volta dos mortos se refere a Jesus. Os dois, né, como Cristo. Sendo Jesus como Cristo voltando dos mortos no passado e Jeová como Cristo voltando dos céus no futuro. Ou seja, a volta de Cristo descendo dos céus é Jeová Cristo descendo. E Jesus Cristo voltando dos mortos é Jesus, né? Como Cristo naquela época no passado. Entendeu? Agora que Jesus já não é mais Cristo, daqui para frente a história, quem continua escrevendo a história de Cristo é Jeová. Entendeu? É como se tivesse alguém usando a caneta, escreveu, opa, escrevi até determinado ponto, vou ter que dar essa caneta para outro alguém. Esse outro alguém vai pegar essa caneta e vai continuar a escrever do ponto que o outro parou, entendeu? Ou seja, Cristo vai ressignificar, ou seja, nas mãos de outro alguém vai ganhar um novo objetivo, um novo norte, vai ser dado para esse Cristo, entendeu? Quando se entrega ele nas mãos de outra pessoa, entendeu? Se até aqui Jesus usou Cristo e agora já não usa mais, quem que vai usar agora Cristo? Jeová. Então aí já é outra pessoa, aí já é outra história, é um outro Cristo completamente diferente daquele que você conheceu no passado, embora o corpo seja o mesmo, né? Então, no tocante à ressurreição, é a volta de Jesus Cristo dos mortos, o fato dele ter sobrevivido à morte. Entendeu? Agora, a volta dele, o retorno dele, a tal segunda vinda, como ele vai vir agora como besta, então a gente tem que enxergar na besta como sendo a volta desse Jesus que um dia no passado foi Cristo. Então, quando eu olho para o filho dele, que é Jesus Júnior besta, o que eu tenho que enxergar? Que aquele Jesus do passado, que era Cristo e agora, hoje, não é mais, voltou através dele. Então eu tenho que enxergar o Jesus Cristo que foi, agora na pessoa de Jesus Júnior besta. Jesus Júnior besta não é Jesus Cristo e nem será, entendeu? A questão é, ele me traz memórias de um dia, de um Jesus que eu conheci lá atrás no passado, há muito tempo que eu não vejo, e que agora, ao ver você, ao contemplar a sua pessoa, eu tive a nostalgia de trazer de volta a presença de um ser que eu não via há muito tempo. E é aquilo que eu tinha falado em outro vídeo anterior, que enquanto o cristão está lá martelando, Jesus Cristo está voltando, e a gente já explicou que o termo correto é Jesus e Cristo estão voltando. Jesus e Cristo estão voltando. São dois voltando. Não é um só. Entendeu? Duas coisas aí voltando. Entendeu? Primeiro vai ser Jesus, como sendo Jesus Júnior besta. E depois vai ser o Cristo, como sendo o Jeová Cristo 2, né, no caso. Que é o novo Cristo a quem eu me refiro. Então, nisso daí você já percebe que nem Jesus e nem Cristo são mais o mesmo. Porque ainda que as pessoas permaneçam em Cristo com medo de aceitar um Jesus fora de Cristo, manifestado agora na besta, não vou aceitar a besta, imagina, esse cara não tem Jesus coisa nenhuma, esse cara é filho do demônio, olha só o comportamento dele, olha só a forma dele falar, eu vou acreditar num cara desse, achar que Deus está nessa pessoa? De forma alguma, vou ficar com a Bíblia, entendeu? O que a Bíblia fala é verdadeira, o que esse cara fala é asneira, eu não vou dar ouvidos ao que esse cara é, entendeu? Então, tipo, anátema. Então, tipo, beleza, de boa, você tem todo o direito de rejeitar a besta. Mas se você for parar para pensar, até o Cristo que você está esperando é diferente. Nenhum dos dois vai vir o mesmo, nem o Cristo e nem Jesus. É isso que eu estou querendo dizer. Então, por mais que você continue defendendo a bandeira de que Jesus ainda permanece no Cristo, quando o Cristo voltar, você vai ver que ele está diferente. E, aliás, você nem vai perceber, porque você primeiro precisa aceitar a marca dele para poder ver ele. Então já começa aí, porque são duas marcas. Tem a marca da besta e tem a marca de Deus. E só quem tem a marca de Deus e da besta também,
que vai poder ver Cristo quando ele voltar. Então, tipo, não existe uma pessoa que não tenha marca nenhuma e veja Cristo descendo do céu. Então, é como se falasse assim: eu preciso que você decida o destino da sua alma, se você vai sair, se você vai ficar, para poder eu aparecer, entendeu? Ou seja, não apareça enquanto você não se decidir. Quando você se decidir, aí você já sabe, se você escolher o caminho de ter a marca da besta, eu vou aparecer para você com justiça, descendo a minha ira sobre você. E você não vai estar vivo para entrar no meu reino. Mas, se você aceitar a minha marca, eu vou te esconder no esconderijo, vai se criar um campo de força aí para os caras não te achar, até porque não vão poder fazer nada, porque você já vai estar selado mesmo, entendeu? O bestiano, ele só tem poder para atentar contra a vida de alguém, de uma pessoa que não tem selo. A pessoa que já está selada com a marca, ainda que seja uma marca de Deus, né, que não seja a marca propriamente da besta, ele não pode atentar contra a vida dessa pessoa. A pessoa que está selada, ela já está guardada para a vida, ou seja, para a chegada do reino. Ele só pode atentar contra aquele que ainda não se decidiu, ou seja, que está com a testa lisa. A gente fala testa lisa, aquele que não tem marca nenhuma na testa. Então, contra essa pessoa que ainda está indecisa, que não tomou uma decisão ainda, a gente pode atacar. Agora, a pessoa que já está com o selo decidido, a gente não pode fazer nada, porque já está decidido. Entendeu? Porque, como eu falei, o objetivo da fé bestiana é marcar toda a terra com o selo da besta. É claro que nem todos terão o selo da besta, porque vai ter gente com o selo de Deus. Mas a questão é, não vai existir ser humano na terra sem ter nenhum dos dois selos. Todo mundo tem que estar selado com pelo menos um dos dois. Entendeu? Esse que é o ponto. Então, é aquilo que tem que ser reforçado, porque as pessoas ficam naquela mentalidade que só existe a marca da besta, mas esquece que tem a marca de Deus. E se para você a marca de Deus também é estranha, o melhor que você tem a fazer é sair daqui o quanto antes, porque a terra vai ficar um cenário feio para você querer permanecer nela. E quem continuar a ficar vai ver umas coisas aí cabulosas que eu não queria estar vivo para ver isso, entendeu? Mas o bestiano vai ter que ficar até o fim e vai ter que aguentar. Aí entra naquela questão que eu falo, né? Na visão bestiana, o arrebatamento nada mais é que o cristão que for salvo para entrar no reino, salvo em vida, entendeu? Ter sua vida conservada para não experimentar a morte, entendeu? Ele vai ficar num bunker, em algum esconderijo aí que os caras não vão achar, né? Os soldados, né? Enfim, vai ficar escondido deles até chegar Cristo e estabelecer o reino e acabar com a iniquidade, entendeu? Aí eles saem para fora e, enfim, o fato deles saírem para fora de seus esconderijos, essa é que é a ressurreição dos mortos. Os sobreviventes do Apocalipse saírem de seus esconderijos, essa é a ressurreição dos mortos. Enquanto que o cristão fantasia, a ressurreição dos mortos é eu morrer fisicamente e ter meu corpo de volta e voltar à vida. Não, não é essa a ressurreição dos mortos. Porque, como eu falei, diferente do primeiro Cristo, esse novo Cristo aí não tem poder de ressurreição, porque ele não é a fonte da vida, ele depende da mesma para poder se manter, então ele não é a fonte final das coisas, entendeu? A fonte final é que mantém sustentando tudo, entendeu? Se ele mesmo depende de alguém para se manter vivo, então ele não é a fonte final. Então a vida não provém dele. Então só de quem é verdadeiramente a fonte da vida é quem tem poder de ressuscitar. Por isso que eu falei que o primeiro Cristo ressuscita e o segundo não. É por isso que o segundo faz o apelo para as pessoas se esconderem e se manterem vivas até o momento que ele volte para o pessoal sair do seu esconderijo. E como a gente já falou, como vai haver essa divisão de Jesus e Cristo, que são duas coisas diferentes, Jesus mata para salvar, Cristo salva para condenar. Então, tipo, enquanto um salva o espírito, ele precisa que você perca a carne para salvar o espírito, o outro conserva a sua carne para perder o espírito, entendeu? Então, um traz a salvação do espírito e o outro traz a salvação da carne. Por isso que tem a passagem lá da Bíblia que Jesus fala que quem ama mais sua mãe, seu pai do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais sua vida mais do que a mim não é digno de mim, mas quem morrer por mim vai encontrar a vida, entendeu? Então, é exatamente por isso, porque ele sabe que vai haver tempos que vai entrar essa questão em jogo.
Então, resumindo para fechar o vídeo, o primeiro Cristo, né, que é Jesus Cristo. Cristo 1, depois que passou pela morte, continua sendo o mesmo antes de ter passado por ela. Ou seja, a morte como uma divisa entre Cristo antes e depois de ter passado da morte é o mesmo Cristo. Jesus Cristo antes de morrer é o mesmo Jesus Cristo depois que morreu e ressuscitou. Ponto. O Cristo antes de passar da morte é o mesmo que passou por ela e sobreviveu, entendeu? É o mesmo Jesus Cristo, o que passou da morte, né? Antes e depois de ter passado da morte, entendeu? É o mesmo Jesus Cristo. Agora em relação às nuvens, pegando a nuvem como divisa entre os dois Cristos, entre a subida e a descida. O Cristo que subiu nas nuvens da terra até o céu não é o mesmo que desceu do céu para a terra. Entendeu? Então, Cristo que subiu não é o mesmo Cristo que desceu, porque o que subiu foi Jesus Cristo, passou pelas nuvens, já é Jeová Cristo agora. Entendeu? Então, entre a morte, o Jesus Cristo antes de morrer e o Jesus Cristo depois que morreu é o mesmo Cristo. Mas depois que passou pelas nuvens, já não é o mesmo Cristo, porque antes era Jesus Cristo quando subiu, e depois que desceu das nuvens, agora é Jeová Cristo. Então, houve uma troca ali, entendeu? Já não é mais Jesus no Cristo quando volta, agora é Jeová. É isso que a fé bestiana vem reforçando em todos os vídeos, a gente sempre fala sobre isso. Que Cristo vai vir diferente, que Cristo vai vir contra o Espírito. Não procure Jesus mais no Cristo, porque ele não está mais ali. E outra coisa que é engraçada, que eu poderia estar até fazendo outro vídeo, mas já vou aproveitar e já vou fazer nesse também. Já vou pôr aqui, entendeu? Em vez de criar outro, já emendo um assunto no outro, porque tem a ver. Já que eu toquei no assunto do Cristo 1 e do Cristo 2, né? Do Jesus Cristo 1 e do Jeová Cristo 2. É engraçado que o primeiro Cristo, o judeu rejeita Cristo, mas o cristão ele aceita. Então existe dois grupos de pessoas em relação à vinda do Messias, né, que é o Cristo 1. Um aceita, o outro rejeita. Judeu como aquele que rejeita e cristão como aquele que aceita. Agora, num segundo momento, que no caso é na volta, né, na segunda vinda, em relação a Jeová Cristo, né, o Cristo 2, a volta do Messias, o judeu vai passar a aceitar. Agora quem aceita é o judeu, que no primeiro momento tinha rejeitado. Então, ele rejeitou Cristo 1, mas o Cristo 2 ele aceitou. Então, o judeu aceita Cristo 2, e quem que vai fazer o papel de rejeitador? Porque assim, como eu falei, é da questão da dualidade. Se tem quem aceite, tem que ter quem rejeita. Entendeu? Então, tem que ter os dois lados acontecendo. Então, quem vai fazer o papel de quem rejeita Cristo 2? O bestiano. Entendeu? Então o bestiano é que vai fazer o papel de rejeitar o Cristo 2, enquanto que o judeu vai ser aquele que vai aceitar. Entendeu? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais @bem-vindos ao fim.